a minha história, etc. E a diferença é que é o seguinte, os panfleteiros normalmente, eles nem sabem quem que é o cara. Eu conheci todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente. E tive um tempo com elas para, né, dedicar de fato as pessoas a entenderem o que, que era que elas estavam defendendo e o que, que era que a gente ia defender uma vez que estava no Congresso, né, que era baseado em eficiência de governo, educação e desenvolvimento econômico. Eram esses os 3 grandes pilares assim, da nossa campanha e são os do nosso mandato. Então foi aí uma luta muito grande ao longo desses meses aí de campanha. Desculpa, você falou educação, desenvolvimento econômico e eficiência de governo. Eficiência de governo. Tá. Eu gosto, na verdade, faz sentido, né? Porque assim, o que eu acho, no fim das contas? O governo ele tem que ser eficiente. Ele tem que ser, inclusive, a instituição mais eficiente da sociedade. Mas ele meio que nunca vai ser, né? Exatamente. Essa é a grande dificuldade, assim, o grande dilema que a gente vive. Mas ele precisa ser mais e cada vez mais eficiente. Ele precisa entregar a política pública, pô. A gente cobra imposto pra caramba, 34% de toda a riqueza do Brasil vira imposto, né? E entrega muito menos do que deveria entregar. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a Inglaterra também cobra 34% do PIB, né, de toda a riqueza que é produzida no país, de imposto. Só que lá, depois de cobrar os impostos e fazer o gasto público, eles conseguem corrigir a desigualdade de renda em 35%. O Brasil consegue corrigir em 15%, com os mesmos 34% cobrados, né? A gente gasta muito mal ainda, a gente faz muito mal o que precisa fazer. Então, por isso que tem que lutar por uma instituição eficiente, né? Mas esses 34% que eles têm lá de imposto, em volume de grana, quer dizer, assim, se a gente for correlacionar com o PIB, é a mesma quantidade de grana, assim, na prática? Não, mas você não precisa fazer isso, porque a proporção de redução também é menor. É tudo proporcional, né? Eu cobro 34 e reduzo 35 lá. Aqui eu cobro 34 e reduzo só 15, a desigualdade de renda. Entendi. Que é um dos indicadores que você pode utilizar, né? Fora que o Brasil ainda é um país, infelizmente, é muito pobre. A gente precisa resolver o problema do crescimento econômico do Brasil rapidamente, né? É porque, bom, aí tu também, de novo, me corrige se eu estiver enganado, que eu não sou deputado, não estudei essa porra, não fiz mestrado em Oxford. E é burro. E eu sou burro. Cara, uma das paradas que tu falou aí, que faz parte dos pilares, é a educação. E eu acho que a educação, de fato, é algo que devia ter sido visto no século passado. Com certeza. Porque é uma política que só vai dar frutos daqui a algumas décadas. Exato. E a gente também tem um problema aqui no desenvolvimento tecnológico, não tem? Perfeitamente. Como é que existe algum jeito da gente dar uma melhorada nisso, cara? Assim, mesmo que seja um paliativo pra gente construir uma base sólida, mas pelo menos ter alguma coisa ali funcionando? Não, jeito tem, com certeza. Assim. Não é uma tarefa fácil, porque como você disse, a gente deveria ter se preocupado com a educação das pessoas no século passado, né? Para ser um país rico. Porque só a educação, gente, que a longo prazo resolve o problema do crescimento econômico. Porque é a força das pessoas, a criatividade delas e a capacidade de executar delas que vai fazer o país crescer. Não é o governo enfiando dinheiro toda hora, não. Sim. Né? São as pessoas que fazem, né? O setor privado, as pessoas, os empreendedores que fazem isso acontecer. Só que você precisa de educação, né? E, inclusive, na questão tecnológica, você precisa de educação para fazer isso acontecer também, né? Você pega, até nos locais brasileiros que deram certo em termos tecnológicos, São Paulo, por exemplo, é um dos maiores exemplos aqui no Brasil de desenvolvimento tecnológico, de ciência, etc. Mas preparou a gente, né? Fez a preparação de pessoal muito grande, resolveu o problema do financiamento da ciência e conseguiu criar um ecossistema adequado, né? Assim, não é uma tarefa simples não, mas dá pra fazer. Mas e um paliativozinho, por exemplo, usar tecnologia internacional, abrindo mão de imposto, alguma coisa assim, tipo, deixando os caras se instalar aqui. Tu acha que isso é algo que vale a pena ou não? Eu sou um liberalzaço, né? Então eu acho que vale a pena. Você vai falar que acha vale eu acho que vale super a pena. Sim. Porque assim, tem coisa que a gente não... Se a gente for querer correr atrás do que os caras já fizeram pra fazer igual... Fudeu. Esquece, meu irmão. Vai demorar o mesmo tempo que eles demoraram. É melhor pegar o que eles já fizeram e ajudar a gente a fazer outras coisas. O Brasil tem potencial pra caramba na ciência. Eu acho que o Brasil, por exemplo, vai ser a maior potência bioindustrial do planeta. Mas precisa se dedicar a isso, né?
E Bio pode quê? bioindustrial. O Caralho. que significa isso? É você pegar a Amazônia, por exemplo, e dedicar à ciência e criar novos produtos, tecnologias e etc. através, né, da biodiversidade. Entendeu? Com certeza eu acho que o Brasil vai ser a maior potência bioindustrial do mundo. Mas com certeza eu acho é foda também, Isso né? que eu ia falar, viado. Ou é com Eu certeza tenho mania tu de acha, falar, mas porra. com certeza, então. O foda é que a gente não tá caminhando pra estruturar uma organização que permita a exploração desses recursos. Nesse governo não estamos, não. Não Tá estamos foda. mesmo? Não estamos mesmo, assim, tá? Mas O que não que é acontece? um entrave da própria política. Assim, Claro. não tô defendendo o Bolsonaro, não, pelo amor de Não, Deus. cara. É mais uma pira de, porra, vai lá uns caras falar o que eles acham que o índio, por exemplo, quer. Tá ligado? É. E aí tem um monte de terra por ali que é a princípio dos caras. E em vez de você arrumar um jeito dos caras se beneficiarem de um progresso ali, tu só deixa os caras ali largado, sei lá, vivendo numa outra época da humanidade. Cara, eu acho que tem que combinar com as pessoas que vivem no local. Eu acho que nenhuma política pública pode ser desconectada do contexto que ela vai ser implementada. Também acho. Você não pode simplesmente desenhar uma política pública num gabinete lá em Brasília, né, e achar que você vai implementar ela em Chapecó, em Caixa Prego, que é na Bahia, do mesmo jeito. Não Caralho, vai, existe caixa prego? cara. Existe. Caralho. Não, Eu sempre não achava adianta que você era achar que vai implementar uma política pública em Divino São Lourenço ou Linhares, no Espírito Santo, do mesmo jeito que vai ser lá em, não sei. Mas muita em coisa é Manaus. feita assim no Brasil. Muita coisa é feita assim. Eles, cara... Você pode ter desenhos gerais de políticas públicas, mas você tem que ter a capacidade de adaptação. Porque senão você não consegue implementar direito. E nesse governo vocês sentem que vocês não estão conseguindo avançar essas pautas? Olha, assim, eu sou um cara independente, tá? Eu não sou nem de oposição, nem de apoio ao governo Bolsonaro, apesar de ter muitas críticas à figura dele. Pode crer. Eu acho que nos setores econômicos, como o Ministério da Economia, infraestrutura, que eu acho excelente, e agricultura, eles têm mandado bem, né? Inclusive porque não gera muita confusão esses dois aí. Entendi. Mas Até na economia? a economia tem gerado mais, né? Tem um problema de gestão muito sério ali. O Paulo Guedes, apesar de ser um pensador, que eu admiro, inclusive, não é um gestor de pessoas. Aí Com certeza. não consegue gerir um ministério com 40 mil funcionários, né? Entendi. Agora, no que eu chamo 40 mil de funcionários. pautas de futuro, que é educação, meio ambiente, relações internacionais, direitos humanos, até saúde, é um desastre. É um desastre. Então, nós não estamos levando o Brasil para o futuro que a gente precisa nesse momento.